nós vamos estar fazendo o encerramento do Shabat. Mas antes nós vamos fazer um pequeno encerramento, irmãos, da porção Bo, que nós começamos a estudar nesta manhã deste Shabat. E nós vamos fazer o encerramento da porção. Ela se encontra lá em Êxodo, no capítulo 10. E essa porção, essa porção Bo, essa paraxá, ela é muito importante, porque aqui acontece a libertação dos Bnei Israel, os filhos de Israel, do cativeiro ali no Egito. E aqui também são relatados alguns costumes, algumas leis, algumas mitzvot de Persa, que determinando o início também de um ano calendário, né, Lécia? Já iniciando um ano calendário Persa. E relata também a colocação da mezuzá, dos tefilins. Então, são N's aqui, mandamentos, princípios maravilhosos aqui de Persa, que eu e você conhecemos, como a restrição de comer fermento, né? Comer, amatizar, o pão ázimo. Então, são várias mitzvot, são várias situações aqui nessa porção que vai torná-la muito importante para mim e para você. Por isso que nós viemos nessa manhã falando que nós temos que ser testemunho, dar testemunho dessas coisas, dar testemunho deste princípio bíblico estabelecido aqui em Êxodo, no capítulo 10, na Parashá Bo. Aqui na saída do exílio, irmãos, a saída aqui do exílio egípcio, Elohim vai estabelecer aqui uma nova ordem para os filhos de Israel. Ele vai estabelecer uma nova ordem. Até então, os filhos de Israel haviam passado 430 anos dentro de um exílio egípcio, e agora Elohim vai libertá-los e vai estabelecer aqui para eles uma nova ordem. E através de um quê? Através de um calendário personificado, né, Alessia? Esse calendário tem a personalidade de quem o estabeleceu aqui na ordem bíblica. Tem a personalidade de Elohim, irmãos, a sua marca, a sua presença, contendo aqui o ciclo de festividade, iniciando aqui por Pêssah, no capítulo 12. E dando procedimento depois às festas fixas, lá em Levítico, capítulo 23, você vê ali descritas todas as festas. E traz uma condição importante, muito importante, que nos faz fortalecer o princípio de sermos testemunhas de tudo que Elohim tem nos ensinado. Que esses mandamentos, essas mitzvot, esses princípios, são estatutos perpétuos, irmãos. Não há uma revogação aqui na Torá, não há revogação pelos profetas, não foi revogado por Yeshua, não. São mandamentos, são estatutos fixos, perpétuos. Você vai ali em Êxodo, no capítulo 12, olha ali para mim, comigo, que você vê ali o estabelecimento de Pêssah. Por quê? Porque agora os Bnei Israel vão sair em liberdade. Vai haver a intenção de Elohim neste momento uma mudança de padrão de vida para os Bnei Israel, que estão acostumados, mesmo no Egito, com toda perseguição, com toda a opressão do rei do Egito, estão acostumados a ter uma certa fartura física. Tanto é que quando eles estão lá no deserto, eles sentem desejos físicos de retornar ao Egito. No capítulo 12 de Êxodo, no verso 1, ele diz assim: diz o Eterno a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vós o primeiro do mês, o primeiro mês do ano. Aqui ele vai estabelecer já uma nova ordem, um princípio, para que eles pudessem observar, irmãos. Verso 3: diz a toda a congregação de Israel: aos 10 deste mês, tome cada um homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para a sua casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das pessoas, conforme o que cada um puder comer, fareis a conta para o cordeiro. Vai lá no verso 12, diz assim, verso 11, diz assim, assim o comereis, o cordeiro, irmãos, com os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão,
E por isso que o nome da paraxá também é Bo. Vai, você tem que estar preparado para quando Elohim te enviar. Verso 11 diz assim, assim comereis. E o verso 12 diz, naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre os deuses do Egito executarei o meu juízo. Eu sou o Eterno. O sangue vos será por sinal, diz ele, nas casas em que estiverdes. Vendo o sangue, passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial. Celebrá-lo-eis por festa ao Eterno, nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo, para sempre, até a volta do Mashiach, onde nós celebraremos juntos. No verso, ele fala isso quando ele celebra a última ceia. Verso 15, ele diz assim, 7 dias comereis pães asmos. Está vendo quanto mitzvot, quanto mandamento que nós temos que cumprir? No primeiro dia tirareis o ferimento das vossas casas. Pois qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro dia até o sétimo, será eliminado, diz Israel. No primeiro dia haverá santa assembleia. E também no sétimo dia tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará neles, senão o que cada pessoa houver de comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, irmãos, antes de eu e você agendarmos os nossos compromissos, antes de nós pegarmos o nosso calendário e começar as nossas anotações, devemos consultar a agenda anual contida aqui na Torá, contida no profeta e respeitado por Yeshua HaMashiach. Respeitado por Yeshua. Não há revogação dessa lei. Não há revogação. Fala, irmão. Não, o cordeiro, hoje nós temos aquele que foi sacrificado por nós, que se ofereceu como sacrifício. Como? Sim, isso aqui ele está falando porque eles estavam prestes a sair. Não revogou. Você não vai precisar mais sacrificar. Exatamente, ele é o cordeiro perfeito. Não, sacrifício não. O sacrifício que você tem que fazer é o sacrifício diário, das orações diárias, que você tem que sacrificar ao amanhecer e ao entardecer. Essa não foi revogada. Mas o sacrifício de animais, nós sabemos que foi revogado. Nós já sabemos que já foi revogado, o sacrifício de animais. Mas aqui é festa, ele está falando da festa do Shabat, da festa de Pessa, estabelecendo aqui que nós vamos ter que sacrificar o cordeiro. Sacrificar o cordeiro é estabelecer os princípios de Yeshua na minha e na sua vida, irmãos. Na minha e na sua vida. Então, antes de eu e você agendarmos a nossa agenda ali anual, nós temos que consultar a agenda aqui contida na Torá. Porque são datas aqui irrevogáveis, onde Elohim vai estar presente, onde o Eterno vai estar presente e vai entrar e vai nos receber, se nós assim apresentarmos em conformidade com a Tua palavra. Na condição aqui de retorno, que é a proposta de Elohim para nós, que nos foi dado como caminho, como novo caminho, ao qual nós, eu e você devemos andar, segundo a orientação do Eterno. Eu falei que eu gosto muito do profeta Isaías. O profeta Isaías, vamos lá comigo no capítulo 30, você vai observar que há uma condição importante aqui para aqueles que querem retornar, para aqueles que foi dado um novo caminho, a qual nós devemos andar segundo a orientação do Eterno. Isaías, no capítulo 30,
Está frio, irmã? No capítulo 30, lá no verso 19. Vão comigo, irmãos. Diz assim: ó povo de Sião, que habita em Jerusalém, tu não chorarás mais. Certamente ele se compadecerá de ti, à voz de teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Embora o Eterno te dê pão de angústia e água de aperto, irmão, contudo não se esconderás mais dos teus mestres, os teus olhos verão a todos eles. Quer te desvie para a direita, quer que te desvie para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Este é o caminho. Andai nele. Então contaminarás as tuas esculturas recobertas de prata e as tuas imagens cobertas de ouro. Tu lançarás fora como um pano imundo e dirás a cada uma delas: fora daqui. Fora daqui. Então ele diz assim, olha, uma palavra que te diz que este é o caminho. No verso 20, no verso 21, este é o caminho, andai por ele. É o princípio bíblico estabelecido na porção Bo. Ele diz assim, olha, eu estabeleci para vocês festas físicas. Este é o princípio dos meses que você tem que observar. Este é o caminho. É este o caminho que eu estou lhe dando. Andai por ele é uma nova perspectiva de vida para os Bnei Israel, que estavam acostumados à angústia ali do Egito. Mas agora o caminho é de liberdade, o caminho é livre, livre das opressões do Egito. Mas você agora se torna servo de Elohim. Essa é a liberdade. Você sai da prisão do Egito, mas se torna servo de Elohim. Essa é a liberdade que vem para mim e para você. Então eu preciso retornar, eu preciso entender, eu preciso caminhar, ir por este caminho, estabelecendo essa nova perspectiva de vida para mim. Então, quem é que vai garantir a segurança disso tudo? Se não é a observação, se não é você examinar na Torá tudo aquilo que eu preciso, que vai me manter seguro. E Yeshua aqui, irmãos, é a proteção de um retorno seguro. Ele diz assim, eu sou o caminho. Ele é a garantia de que eu possa andar com segurança neste caminho. Quer ver? Vamos lá em João, no capítulo 14. João, capítulo 14. Olha aí no verso 1 de João. Verso 1, capítulo 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, irmão. Credes em Elohim, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estou, estejais vós também. Está vendo a segurança? Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não nos sabemos para onde vás. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Yeshua: eu sou o caminho. Ele dá essa segurança que eu e você não conseguimos em outro, a não ser nele. Olha só, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós lemos isso de manhã. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis, também conhecereis o meu Pai. De agora em diante o conhecereis e o viste. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Yeshua: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? De quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? Há alguma dúvida? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes, é o Pai que está em mim quem faz as obras.
Crede quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores que estas, pois eu vou para o Pai. E farei tudo o que pedirdes, em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedisse alguma coisa em meu nome, eu o farei. E Yeshua é tremendo, porque a Torá está contida nele, ele tem a segurança de falar para mim e para você, olha, eu sou o caminho. Aquele caminho que o profeta falou, este é o caminho, andai por ele. E Yeshua dá a segurança de um retorno ao princípio bíblico da palavra, que vai trazer para mim um regozijo, porque eu vou me encontrar com o Pai, porque ele fala assim, olha, se você crê em mim, vai crer também no Pai, porque eu estou no Pai, no verso diz. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. É o caminho seguro para eu chegar a Elohim. Andai por ele, este é o caminho, Yeshua. Andai por ele. O caminho aqui, irmãos, é proposto para a unidade. Você está vendo aqui que ele fala assim, ó, estou no Pai, o Pai está em mim? É posto por unidade, no reconhecimento de Elohim como soberano e rei sobre todas as nações, sobre toda a terra. Se você ver comigo lá em Apocalipse, no capítulo 15, ali vai estar ali o cântico do Cordeiro e o cântico de Moisés. Por quê? Porque ali está representando a Torá e esse caminho seguro estabelecido por uma Mashiach. Quer ver? Vamos lá, para você ver. Apocalipse, no capítulo 15. Ele diz assim, eu não vou me demorar não, viu, irmãos? No capítulo 15, é o cântico de vitória aqui na minha Bíblia, na versão da minha Bíblia, diz assim, vi no céu outro sinal, grande e admirável, 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Elohim. E vi que num mar de vidro misturado com fogo, e os que tinham vencido a besta e a sua imagem, e o número do seu nome, estavam em pé junto ao mar de vidro. Tinham as harpas de Elohim, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Elohim, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, ó eterno Elohim. Tão poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos séculos. Quem não te temerá, ó Eterno, e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, pois os teus juízos são manifestos. O cântico da vitória, ele acontecerá quando você entender que Yeshua é o caminho seguro para você encontrar ao Pai. Quando você entender que a Torá traz o princípio bíblico de que você precisa obedecer à palavra de Elohim, de que você precisa retornar e que você precisa encontrar aqui na Torá, nos profetas, a manifestação de Yeshua. Porque o profeta falou bem assim, olha, esse é o caminho, andai por ele. Já está direcionando você a buscar o caminho do Mashiach. Lá em Isaías, no capítulo 42, me veio agora a memória. Deixa eu ver se é 42 mesmo, irmãos. Olha só, ele diz assim, olha, no capítulo 42 de Isaías, o profeta diz assim, aqui está o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, a quem se compraz a minha alma. Porei o meu espírito sobre ele, a justiça produzirá entre as nações. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana ferida não quebrará e não apagará o pavio que fumega. Em verdade, ele trará o quê? A justiça. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha a terra a justiça. A sua lei as ilhas esperarão. Assim diz o Eterno, o Elohim, que criou os céus e o estendeu, e formou a terra, e a tudo que produz, que dá respiração ao povo que nele está. Eu, o Eterno, te chamei em retidão,
e te tomarei pela mão, te guardarei, te darei por aliança do povo e para a luz. Ele é o caminho. Você tem dúvida? Olha o verso 7. Para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Eu sou o eterno. Este é o meu nome. A minha glória a outro não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Vede, as primeiras coisas se cumpriram. As novas coisas eu vos anuncio. Este é o caminho. Antes que venha a luz, vou-las faço ouvir. Ele diz no verso 9, vede, as primeiras coisas se cumpriram, e as novas coisas eu vos anuncio. Ele estabelece para mim e para você um novo princípio, irmãos. Uma novidade de vida para mim e para você. Uma novidade de vida para mim e para você. Então, quando você vê lá em Bo, na Parashá Bo, lá em Êxodo, no capítulo 12, a instituição de Pessa, porque tem em si o propósito de Elohim, de dar novidade de vida. Olha que maravilha, irmãos. Aos filhos de Israel, para que o destruidor não venha adentrar nas vossas casas, em nossa habitação, para nos ferir. Esse é o propósito de Elohim, quando ele nos dá em novidade de vida. Quando ele dá para os filhos de Israel um propósito maravilhoso, um novo propósito de estabelecer uma nova ordem sobre um calendário totalmente personalizado por Elohim, um estatuto perpétuo. É maravilhoso. Vamos lá em Êxodo, para você ver. Volta lá na porção. No verso 23 e 24 de Êxodo. Êxodo 12. Deixa eu beber água aqui, irmão. Êxodo 12. Aqui, ó, no verso 23. Diz assim: quando o Eterno passar para ferir os egípcios, verá o sangue da verga da porta, e em ambas as ombreiras a passará aquela porta. E não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre, estatuto perpétuo. O sangue do Machia é que nos livrará de todo o mal. É assim que diz. Então você vê que a novidade de vida, irmãos, aqui estabelecida para os filhos de Israel, refere-se à ressurreição dos mortos, que é uma doutrina bíblica, anunciada lá por Paulo, lá em Romanos, no capítulo 6. Vai lá. Romanos, no capítulo 6. Você vai ver ali Paulo ensinando, irmãos. Este é, como nós vimos pela manhã, um testemunho vivo da presença do Machia. Suportou tudo em nome do Machia, porque ele cria. Em Romanos, no capítulo 6, diz bem assim, ó, que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça aumente? De modo nenhum, verso 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Verso 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados no Machia e Yeshua, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que com o Machia ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Nós não podemos permanecer nas mesmas condições. Assim foi com os Bnei Israel, eles não poderiam continuar naquela situação depois dessa grande obra ali no capítulo 12. Dessa liberdade que Elohim proveu ali no Egito para eles. Elohim está estabelecendo ali para eles uma qualidade de vida muito melhor, uma perspectiva de vida melhor para eles. E assim acontece comigo quando eu reconheço em Yeshua que Ele é o caminho. Eu estou estabelecendo para mim, irmãos, uma novidade de vida, Paulo fala aqui. Olha o verso 4, de sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo da morte. Você tem que eliminar, eu e você, de nós, o desejo carnal de pecar. Olha só, ele faz aqui,
Verso 4. A parte B, para que como o Machia ressurgiu dentre os mortos, pela glória do Pai, assim nós, eu e vocês, irmãos, andemos nós também em novidade de vida. Se formos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Pois sabemos isso, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado, enquanto quando o destruidor chegar em peça, e olhar na verga da porta, e vir estabelecido ali o sangue do Machia, ele saltará, o anjo destruidor. Ele não adentrará a sua casa, irmãos. Ele não adentrará a sua habitação. Ele não adentrará. Aqui traz um princípio de liberdade, irmão, mas a obra aqui tem que ser completa. Isto é, livre da opressão do Egito e do mundo e livre da escravidão do pecado. Não há meia liberdade aqui estabelecida por Elohim. Você será livre do Egito, da angústia do Egito, e você tem que ser livre do pecado. Não há meia liberdade. Há uma liberdade completa. Aí Paulo fala bem assim: quem me livrará o corpo desta morte? Alarcon. Paulo fala isso. Quem me livrará o corpo desta morte, de ser livre? O sangue do Cordeiro é a resposta. É o sangue do Cordeiro. Você quer ver lá em Romanos mesmo, aí, ó, capítulo 7? Vira aí a página da sua Bíblia. O verso 5, ele diz assim, ó: quando estávamos na carne, quando nós estávamos lá no Egito, quando nós não tínhamos entendimento da nossa liberdade, é isso que ele está falando. Quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, realçadas pela lei, pela Torá, operavam em nossos membros a fim de darem fruto para a morte. Mas agora estamos em novidade de vida, irmãos. A proposta de Elohim é essa, novidade de vida. Mas agora, verso 6, estamos livres na Torá, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, a fim de servirmos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a Torá pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci, irmãos, nem eu nem você, pecado, senão por intermédio da Torá. Pois eu não conheceria a concupiscência da carne, né? A concupiscência, se a Torá não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a Torá estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem Torá, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele fala assim, ó, e um mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Pois o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e ele me matou. Portanto, a Torá é santa, e o mandamento santo, justo e bom. É isso que ele vai estabelecendo ali em Peça. É ali os mandamentos, ele vai as mitzvos, para que você possa observar e para que você possa começar a cumprir. É um novo princípio ali para os Bnei Israel. Novidade de vida. Fala, meu querido. Você queria falar alguma coisa? Novidade de vida. Olha o verso 13. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum, irmão. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Bem sabemos que a Torá é espiritual, mas eu, ele fala, sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Por isso que ele fala, não tem como você conhecer Yeshua HaMashiach e continuar nessa vida de pecado, eu e você. Não tem como. Olha o verso 15. O que faço, não entendo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, concito com a Torá que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho esta lei em mim, que quando quero fazer o bem,
o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, aqui o homem interior tem um prazer na Torá de Elohim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a Torá do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que sou, ele fala, quem me livrará o corpo desta morte? Dou graças a Elohim, por quem? Por Yeshua, Hamashia, nosso Senhor. De sorte que eu mesmo, com entendimento, irmãos, sirvo a Torá de Elohim, mas com a carne, a lei do pecado. Mas com a carne, a lei do pecado. Fala, mano. Você quer 8:1? Ele quer que leia 8:1, olha só. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Mashia e Yeshua, que não andam segundo a carne. Essa é a observação. Mas segundo o Espírito, o mover do Espírito, não é isso, Ritona? Que andam segundo o mover do Espírito. Esse aqui é o princípio de liberdade, irmãos. Quem liberar o corpo, este meu corpo, da carne? Quem me livrará o corpo desta morte? O requisito para que o destruidor não adentre em nossas casas, em nossas habitações, é exatamente o Cordeiro, Yeshua. Porque ele fala assim, dou graças a Yeshua, a Elohim Yeshua, pelo entendimento que ele teve da Torá. Irmãos, a igreja, ela precisa cumprir, ela precisa adentrar a esse novo entendimento, a esse novo ciclo bíblico, novo para ela, para nós não é, viu, irmãos? Mas ela precisa entrar em novidade de vida, irmãos. A igreja precisa cumprir o calendário bíblico, porque o ciclo das grandes festividades inicia o quê? Com a proclamação da liberdade. Peça, mas não é uma liberdade pela metade, não. É uma liberdade completa. É isso que Paulo vem anunciando aqui, que ele precisa da liberdade completa. Quando isso acontecer, irmãos, a igreja vai deixar de estar sob o jugo humano, imposto por ele mesmo, a eles mesmos. Se libertar dos dogmas que a igreja produziu, dos regimentos internos e dos seus estatutos, que foram criados para prender o homem. Não a igreja de Yeshua, porque tem uma promessa sobre ela, que as portas do inferno não prevalecerá. Não, mas para se tornar servo de uma instituição civil humana. Você quer liberdade, mas você está preso em dogmas humanos, em doutrinas humanas. O princípio de ir, de anunciar, pensa, irmãos, é exatamente esse. Para que eu e você possamos ter uma novidade de vida. Para que eu e você possamos deixar o Egito, deixar as práticas do mundo, deixar a prática do pecado, a dar razão à minha carne, para ter o entendimento do Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Yeshua HaMashiach, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer, ó Elohim de Israel, pela oportunidade de estarmos aqui para dar encerramento ao Shabat. Muito obrigado, que o Senhor esteja conosco durante essa semana, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor dê toda a direção para que nós possamos ter a força que nós necessitamos para sair das garras do pecado, para deixar de lado toda a concupiscência da carne, Pai. Pai, primeiro em mim, Pai, depois dos seus filhos. Que venha a Tua palavra sobre cada um deles, ó Pai. Nós colocamos diante da Tua presença os nossos irmãos que estão reunidos neste momento no Kimhat Hador, reunindo gerações, para que esse entendimento chegue também a eles, para que o Senhor venha estabelecer sobre eles a Tua palavra. Que o Senhor traga cada um com toda a segurança, ó Pai, em nome de Yeshua, que eles possam retornar ciente do compromisso que nós temos, quando nós adentrarmos agora para estabelecer peças sobre nossas vidas, abandonando todo o fermento, ó Pai, que está em nós, tudo aquilo que nos impede de servir a Ti, a nossa própria vontade, o nosso próprio eu, a nossa arrogância. Retire tudo isso de nós, ó Pai, para que nós possamos servir a Ti em novidade de vida, assim como Paulo nos ensinou, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.